Olá, estamos aqui no segundo dia do Congresso da Sociedade Americana em Tumores Geniturinários, o ASCO-GU, que acontece esse ano em São Francisco. Eu sou Flávio Cárcano, médico oncologista do Hospital de Câncer de Barretos, e trouxe aqui comigo meu colega, o Ariel Kahn, que é coordenador da Divisão de Tumores Geniturinários do Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. A gente reservou para esse momento comentar um pouquinho dois estudos principais que a gente selecionou deste dia relacionados aos tumores de células germinativas de testículo. Um tumor importante, muito frequente no homem adulto jovem, e esses dois estudos trouxeram informações novas que podem aí influenciar o manejo e a prática diária com esses pacientes. Então, Ariel, desses dois estudos, o primeiro eu queria ouvir de você, a gente discutir sobre a atualização do IGCCG, né? Como que você viu esse estudo e de que forma ele pode influenciar a nossa prática diária? Olá, Flávio. Obrigado pela introdução. Essa classificação ela é muito importante, a gente usa ela desde a publicação em 97, e ela divide os tumores de células germinativas em risco baixo, intermediário e alto. No caso do seminoma, só existe o risco baixo e o risco intermediário. O que se buscou nesse estudo foi avaliar os tratamentos mais atuais, quer dizer, desde 97 até aqui. Então, foram levantados os casos de câncer de testículo, principalmente no continente europeu. Selecionaram 2.500 casos de pacientes com seminoma, né, e conseguiram classificá-los em risco baixo e intermediário, sendo que a grande maioria é risco baixo. A primeira coisa que o estudo trouxe é que houve um incremento na sobrevida livre de progressão e na sobrevida global, de uma forma geral, dos tumores de testículo, então, nos seminomas. Então, o que mostra que a gente está evoluindo, né? Então, cerca de 5% a mais, né, de risco de óbito para os pacientes com risco baixo, né, foram adicionados, e risco intermediário também. A segunda coisa que esse estudo nos trouxe é que quando a gente vai aplicar as variáveis que a gente usa para dividir o risco baixo do risco intermediário, a única diferença era a presença de metástase visceral não pulmonar, ou seja, a presença de metástase hepática, metástase óssea, metástase cerebral, que são raras, né, felizmente, no seminoma, mas que colocavam o paciente no risco do baixo para o intermediário. E o que esse estudo conseguiu ver, analisou várias, né, variáveis e percebeu que o DHL, quando ele é maior que 2,5 vezes o valor da normalidade, isso faz com que o paciente aumente o seu risco de recidiva. Então, para você ter uma ideia, a chance de sobrevida livre de progressão de um paciente que tem um DHL 2,5 vezes o valor normal cai de 92% para 78%. Então, é uma queda importante, é uma queda que coloca esse paciente praticamente fora do risco bom, né? Então, a sugestão que esse estudo nos traz é que o paciente com risco bom e DHL maior que 2,5 vezes o valor normal seja reclassificado talvez como risco intermediário e receba mais quimioterapia. Não sei se para você isso vai mudar a sua prática, né? Eu achei muito interessante, você resumiu bem, né, a mensagem do estudo, ter essa ideia de revisitar uma população, porque nós nos baseamos em extratores de risco para tomar as nossas decisões em vários tipos de tumores, né? Só que muitas vezes esses extratores de risco são baseados num momento mais antigo, onde o arsenal terapêutico e o manejo pode ser um pouco diferente, e isso poderia influenciar. Então, foi muito bacana sinalizar esse aumento de sobrevida, isso dá a entender que ao longo do tempo a gente está manejando melhor esses pacientes, né? De fato, trazer o LDH ou HDL, né, para uma reclassificação nesses pacientes, vão colocar alguns pacientes que antes a gente classificava como baixo risco em risco intermediário. E a gente sabe que o baixo risco, muitas vezes nós tratamos com 2 drogas, né, em 4 ciclos, e o risco intermediário você já tende a oferecer 3 drogas, né? Eu não sei se ainda na minha prática clínica, né, eu colocaria a exposição, por exemplo, ao PEB por um DHL mais alto, né?
mas essa é uma dúvida que, digo, é recente pela informação nova que chegou e talvez isso possa de fato influenciar a prática e a gente ter mais tendência a oferecer 3 drogas para um paciente que tem um DHL alto, coisa que a gente não faria antes. Como é que você vê isso? Você já tem essa percepção de que, sim, um DHL maior que 2,5 vezes eu ofereceria um PEB, por exemplo, em detrimento de um EP? Eu acho que era algo que a gente via na prática clínica. A gente sempre solicita os marcadores tumorais para seminoma, sabendo que os marcadores tumorais de seminoma raramente vêm alterados, mas quando a gente se defrontava com o DHL aumentava, a gente tinha aquela intuição de que era uma doença com burden maior, né? Com uma agressividade maior. Mas eu não mudava a minha prática clínica. Eu acho que com essa diferença de sobrevida, né, analisada nos últimos anos, eu já classificaria esse paciente talvez como risco intermediário e ofereceria 3 drogas ou alguma coisa alternativa, tipo TIP, uma vez que a bleomicina está em falta no Brasil, né? Então esse é um outro problema a ser levantado, né? Acho que um outro estudo interessante que a gente teve aqui foi o estudo CEMITEP, que é um estudo que avaliou o PET no seminoma, com uma tentativa de desescalonamento de tratamento. Se você pudesse comentar um pouquinho desse estudo. Sim, esse é o outro estudo interessante, no sentido de que em tumor de testículo, uma doença extremamente curável, ou você está tratando aquele extremo que é a exceção, que é o paciente refratário, né? Então existe um esforço para tentar ver esse paciente de uma outra forma e tratá-lo de forma mais efetiva, e tem o outro lado, que embora seja altamente curável, já que é tão curável, porque a gente não pode reduzir a toxicidade? Eu acho que é nesse sentido que o CEMITEP traz os resultados, no sentido que ele desenha um estudo em que você, que ofereceria para os pacientes com seminoma de baixo risco 4 EP, inclui o FDG-PET como um marcador de necessidade ou não, vamos dizer assim, de mais ou menos químio, né? Então ele oferece 2 ciclos de EP para esse paciente, todos recebem um FDG-PET antes e tem que estar marcando de ser positivo, e dependendo do resultado após 2 ciclos, se esse FDG-PET se negativa, ele oferece um ciclo de carboplatina depois. Se esse paciente mantém o PET positivo, ele acaba oferecendo os 4 ciclos completos de EP. Então, o intuito principal era tentar manter o mesmo benefício, né, os mesmos outcomes positivos, vamos dizer assim, mas reduzindo a exposição a químio e, teoricamente, a toxicidade. Então, eu achei muito interessante porque inclui o FDG-PET como uma possibilidade de separar esses pacientes em 2 grupos, mas fico com algumas dúvidas, né? A primeira delas é, será que de fato esse paciente que faz um FDG-PET negativo depois de 2 ciclos precisa mesmo de carboplatina? Né? Será que a carbo, que já reconhecidamente é pior que a cisplatina nessa população, ela agregou alguma coisa depois? Então essa é uma dúvida que acaba gerando uma nova hipótese no estudo de fase 2, ele serve para isso também. E outra questão é a custo-efetividade de incluir o FDG-PET numa doença que é extremamente curável, né? Então eu fico com essas questões, mas o que fica para mim desse estudo é que nós podemos fazer menos para esses pacientes de baixo risco, né? Agora a gente ainda não sabe qual é a melhor estratégia. O FDG-PET pode ser uma opção para triar, né? Vamos dizer, selecionar melhor esses pacientes, mas ainda deixa questões, e eu acho que talvez esse estudo ele só garante a necessidade de um estudo maior de fase 3 para mostrar a efetividade desse manejo. Como que você viu esses resultados? Eu concordo com o que você disse. Eu acho que tem algumas questões, por exemplo, sobre a custo-efetividade do PET. A maior parte dos pacientes que têm seminoma e que entraram nesse estudo, pacientes estadio 2A, 2B, muitas vezes depois de 2 ciclos de EP, já apresentam numa tomografia convencional linfonodos menores que 1 centímetro. E a gente sabe que a sensibilidade do PET para detectar a doença em nódulo menor que 1 centímetro é muito baixa. Então, talvez não fosse necessário um exame tão acurado quanto o PET para detectar que o paciente teve uma resposta completa. Eu acho que a segunda coisa é que é um estudo pequeno, com 100 pacientes, na verdade 99 pacientes, e que ele é incapaz de dizer qual braço foi melhor.
tecnicamente teria que ser um estudo de não inferioridade, uma vez que você está fazendo um desescalonamento do tratamento. E precisaria ser uma amostra muito maior que essa. Acho que uma outra coisa é que o objetivo principal do estudo, quando você lê, era avaliar o número de pacientes que se tornam PET negativos. E com objetivos secundários, sobrevida global, PFS, etc. né? E a conclusão do estudo é que você poderia desescalonar. Então, assim, é uma conclusão que não corresponde à expectativa do objetivo principal do estudo. Acho que a grande mensagem é que cerca de 72% dos pacientes que fazem 2 EPs, eles negativam PET. Eu acho que essa é a mensagem. Então, os pacientes respondem muito bem à quimioterapia e certamente existem aqueles que não precisam fazer tanta quimioterapia e não evoluam com neuropatia, ototoxicidade e coisas assim. Acho que esses foram os 2 estudos mais relevantes em termos de câncer de testículo aqui na ASCO-GU. Perfeito. Bom, esse é o resumo que a gente trouxe em tumores germinativos de testículo no segundo dia da ASCO-GU e desejo um bom dia a todos. Obrigado.